Existem traições que são apenas erros, desvios de caráter que machucam e deixam cicatrizes. E existe o tipo de traição que ele cometeu, uma fratura na alma. Para ela, o impacto não foi apenas emocional, foi físico. Ela se lembrava da dor como um aperto no peito que roubava o ar, um frio que subia pela espinha e paralisava seus músculos. Era o corpo dela reagindo a uma violação que ia muito além da pele. O que ele não entendeu, e talvez nunca entenda, é que ela não era uma mulher comum. Há pessoas que caminham pelo mundo com uma luz diferente, uma proteção que não se vê, mas se sente. Ela era uma dessas, uma escolhida. O vínculo que ele quebrou não era um simples laço de afeto, tinha uma dimensão espiritual, um peso que ele foi incapaz de medir. Ao traí-la, ele não feriu apenas uma pessoa, ele ofendeu o sagrado que ela carregava consigo, a energia que a guiava e protegia. Ele declarou guerra a uma força que não compreendia, e todo ato gera uma consequência. A ferida que ele abriu nela não sangraria para sempre, mas a dívida que ele contraiu com o universo estava apenas começando a ser calculada. A energia que ele moveu naquele dia não se dissipou, ela apenas mudou de endereço. Hoje, ao acordar, o mal-estar era outro. Não era uma doença comum, mas um frio que vinha de dentro, percorrendo os ossos, um cansaço que o sono não curava. Arrastou-se até o banheiro e o espelho devolveu a imagem de um homem que ele mal reconhecia. O rosto estava pálido, as olheiras fundas, um brilho de medo no lugar da arrogância de antes. Mas o terror veio com os detalhes, manchas arroxeadas nos braços, como se dedos invisíveis o tivessem apertado durante a noite. Arranhões finos no peito, que ardiam ao toque. Ele não havia brigado, não havia caído. O pânico o atingiu como um soco no estômago quando a verdade se insinuou. A origem daquilo não era física. Era a manifestação da sua podridão moral, a conta da alma ferida dela sendo cobrada na sua própria carne. Cada marca era um lembrete visível da dívida que ele contraiu com forças que sequer acreditavam existirem. Aterrorizado, sem encontrar explicação na lógica, seu instinto o guiou ao único lugar que poderia conter a resposta, a casa dela. Ele não foi movido por arrependimento ou amor, foi movido pelo pavor, pela crença desesperada de que o perdão dela poderia estancar aquela sangria invisível que o consumia. Quando ela abriu a porta, viu tudo, viu o homem desfeito, o medo nos olhos dele, e as marcas que começavam a tomar conta de sua pele. Ela entendeu que ele não viera por ela, mas por si mesmo, buscando um alívio egoísta para o seu castigo. Com uma calma que o desarmou completamente, ela não o deixou entrar. Não houve gritos, não houve ódio, apenas a firmeza de quem já havia chorado todas as lágrimas e se reconstruído sobre as ruínas que ele deixou. A porta se fechou. As consequências dos atos dele agora pertenciam somente a ele. A justiça divina não precisava de plateia. Ela se manifestava no devedor. Olha, vamos falar sobre o que aconteceu. Não foi um deslize, não foi um momento de fraqueza. Foi uma escolha. Ele olhou para a vida que tinha com ela, uma vida de paz, de luz, de uma conexão que ele não entendia, mas que o sustentava, e achou pouco. Ele olhou para outra, para a amante, e viu o brilho falso da novidade. Viu a promessa de uma liberdade que ele já tinha, mas não sabia valorizar. Ele fez uma escolha consciente, entregou um tesouro que o protegia por uma aventura que o consumiria. Ele pensou que estava apenas trocando de companhia, mas estava trocando de destino. Ele não compreendeu que a mulher que ele deixou para trás não era apenas uma parceira. Ela era um porto seguro, um escudo espiritual. Ao escolher a outra, ele não estava apenas buscando um novo corpo, estava abrindo mão da própria alma, convidando o caos para o lugar que antes era preenchido por ela. Ele trocou o sagrado pelo profano e achou que sairia ileso. A decisão foi dele. A conta agora também é. Veja bem, a justiça do universo não opera com a pressa dos homens. Ela é silenciosa, metódica. A colheita dele não começou com um trovão, mas com um sussurro. A novidade com a outra mulher, aquela que parecia tão vibrante e cheia de promessas, perdeu a cor. O riso dela, que antes soava como música, agora era apenas um barulho irritante no vazio que se instalava dentro dele. A liberdade que ele tanto buscou se revelou uma cela sem grades, onde ele estava preso com a própria mediocridade. As coisas pequenas começaram a dar errado. Um negócio que estava certo de repente desandou. O carro que nunca dava problema agora vivia na oficina.
Dinheiro que deveria entrar simplesmente sumia em despesas inesperadas. A sorte que ele sempre achou que era um mérito seu o abandonou. Ele não percebia, mas o escudo que a protegia por tabela também o mantinha a salvo. Ao se afastar dela, ele saiu para a chuva sem nenhuma proteção. A amante que se encantou pelo homem cheio de si, agora olhava para uma figura encurvada, que se queixava de dores que médico nenhum encontrava e de um cansaço que o sono não resolvia. A arrogância dele foi substituída por uma paranoia sutil. Ele olhava por cima do ombro, sentia calafrios em salas quentes e se assustava com a própria sombra. Ela não via mais o conquistador, via um homem doente, fraco, e a admiração dela começou a se transformar em impaciência, depois em desprezo. E os sinais no corpo eram o mapa dessa ruína. Não eram agressões de fora, mas sim a alma dele apodrecendo de dentro para fora. A pele apenas mostrava o que o espírito já sabia. Cada marca roxa, um eco da lealdade que ele quebrou. Cada arranhão, a memória da confiança que ele rasgou. Ele ia a médicos, fazia exames, buscava explicações lógicas para o ilógico. Procurava uma doença no corpo, sem entender que o veneno estava na sua escolha. Ele ainda não entendeu que não está doente. Ele está sendo cobrado. O universo está apenas devolvendo a ele, em doses diárias e cruéis, o caos que ele escolheu plantar na vida dela. E este é só o começo. A conta é alta, e o pagamento será feito em carne, osso e sanidade. A queda dele não foi um evento, foi um processo. Como um prédio que tem suas fundações corroídas lentamente, ele começou a ruir por dentro, e as rachaduras só apareceram na fachada depois. A mulher com quem ele se envolveu, a amante, foi a primeira a notar. Aquele homem vibrante, dono de si, que a encantou com sua energia e autoconfiança, estava se esvaindo. No lugar dele, surgiu um homem assombrado, que se queixava de um cansaço que beirava a exaustão crônica e de dores que migravam pelo corpo sem explicação. Ele acordava no meio da noite, suando frio, o coração disparado por pesadelos que ele não conseguia lembrar, mas que deixavam um resíduo de pavor. Ela o via parado em frente ao espelho, não com vaidade, mas com uma espécie de horror, analisando cada nova marca roxa que surgia nos braços, cada arranhão inexplicável no torso. A impaciência dela cresceu na mesma proporção que o medo dele. O que antes era admiração virou irritação, e a irritação se transformou em desprezo. Ela não se apaixonou por um homem doente e fraco. Ela queria o conquistador, não a vítima. O brilho da aventura se apagou, revelando apenas a carcaça de um homem consumido por algo que ela não entendia e não tinha interesse em consertar. Ele buscou respostas onde os homens como ele sempre buscam, na ciência, na lógica. Fez dezenas de exames de sangue, ressonâncias, consultou especialistas. Procurava um diagnóstico, um nome de doença para sua própria falência moral. Os médicos o olhavam com uma mistura de pena e confusão. Não há nada de errado com você, senhor. Talvez seja estresse. Mas ele sabia que não era estresse. Era algo mais antigo, mais profundo. Era uma sentença. O pânico atingiu o auge numa manhã em que, ao se barbear, ele notou que o reflexo no espelho parecia ligeiramente atrasado, como se a sua alma não conseguisse mais acompanhar os movimentos do corpo. Foi nesse instante de terror absoluto que a verdade que ele tentava enterrar veio à tona com a força de uma revelação. Isso não era sobre ele, era sobre ela. A origem de seu tormento não estava em seu sangue ou em seus ossos, estava na ferida que ele abriu na alma dela. Movido não por amor, mas pelo mais puro e egoísta instinto de sobrevivência, ele foi até a casa dela. Não preparou um discurso, não levou flores, levou apenas seu desespero, a carcaça do homem que ele um dia foi. Quando ela abriu a porta, o silêncio que se instalou foi mais pesado do que qualquer acusação. Ela não precisou de palavras. Seus olhos, agora serenos e límpidos, viram tudo. Viram o homem desfeito, as olheiras que eram valas de noites mal dormidas, o tremor sutil em suas mãos. Viram as marcas arroxeadas que ele tentava esconder sob a manga da camisa. Ela viu e entendeu. Ele não estava ali para pedir perdão pelo que fez a ela. Estava ali para pedir socorro pelo que estava acontecendo com ele. Ele queria que ela o curasse, que ela, com sua luz, interrompesse a escuridão que ele mesmo convidou para sua vida. E com a calma de quem já atravessou o inferno e voltou mais forte, ela simplesmente balançou a cabeça, um movimento quase imperceptível. Não havia raiva, não havia mágoa, havia apenas um fim. Ela não disse uma palavra, apenas fechou a porta.
Aquele som suave da madeira se encaixando no batente foi para ele o som de uma guilhotina. Ali, do lado de fora, ele compreendeu. Não haveria alívio. Não haveria atalhos. A porta que ela fechou não foi na cara dele. Foi na dívida que ele tentou devolver. A energia que ele profanou não poderia mais ser apaziguada pelo perdão dela, pois já não pertencia a ela. Pertencia à justiça que rege o equilíbrio das coisas. Agora, ele pagaria sozinho, em carne, osso e sanidade, até o último centavo. Depois que aquela porta se fechou, o mundo dele não desabou com um estrondo. Ele simplesmente perdeu a cor. O seu semblante hoje é um mapa da sua dívida. Aquele ar de superioridade, a arrogância de quem se achava mais esperto que o destino, desapareceu. No lugar, ficou um cansaço profundo, um peso que vinca a testa e escurece as olheiras de forma permanente. Seus olhos não encaram mais os outros, são fugídios, assustados, sempre procurando algo no canto da sala, como se esperasse uma cobrança que nunca chega de forma clara. Ele envelheceu anos em poucos meses. Esse estado se reflete em seu comportamento. Ele se tornou um homem que fala baixo, que se encolhe ao passar pelas pessoas. As mãos tremem levemente quando ele pensa que ninguém está olhando. No trabalho, o líder confiante deu lugar a uma figura hesitante, que evita reuniões e decisões importantes. Ele vive em um estado de alerta constante, sobressaltando-se com sons banais. Ele evita espelhos, não porque teme as marcas que ainda aparecem esporadicamente, mas porque teme encontrar o olhar do homem que ele se tornou, um fantasma assombrado pela própria escolha. E o ambiente ao seu redor espelha essa frieza interna. A casa onde ele vive agora, com a outra, é moderna, limpa, mas é um lugar sem alma. O silêncio ali não é de paz, é de ausência. As risadas são forçadas e os jantares rápidos. A cumplicidade que ele trocou por um momento de febre nunca se materializou. A amante não divide a vida com ele, divide um endereço. Ela olha para ele não com amor, mas com uma crescente impaciência, como quem olha para um investimento que deu errado. Ela se apaixonou pela força dele e agora despreza a fraqueza que não compreende. Os sinais da queda são sutis e devastadores. Não é a pobreza que o assola, mas a escassez de tudo que importa. A paz de espírito, a alegria genuína, o sono tranquilo. A energia vital que ele tinha, e que ele nem sabia que vinha dela, foi substituída por uma letargia crônica. Ele não está doente no corpo. Sua alma é que adoeceu. Ele não vive mais. Ele ocupa um espaço, respira por inércia e espera pelo próximo sintoma, pelo próximo lembrete silencioso de que a justiça, quando vem do sagrado, não tem pressa. Ela simplesmente te consome por dentro, até que não sobre nada. Olha, o futuro para um homem como ele não é um evento dramático. Não há um raio caindo do céu ou um acidente de carro cinematográfico. A justiça do universo é mais sutil e por isso mesmo mais cruel. O futuro dele é o eco interminável da escolha que ele fez. Ele se tornou um homem que as pessoas evitam, não por maldade, mas por instinto. Sabe quando você entra em um cômodo e sente o ar pesado, frio? Ele se tornou esse cômodo. A amante, a peça central da sua grande aventura, partiu. Não houve uma briga explosiva. Ela simplesmente se cansou de viver ao lado de um fantasma, de um homem cuja energia vital havia sido drenada. Ela olhou um dia e viu apenas um poço de desgraça e medo, e se afastou como quem se afasta de uma doença contagiosa. Os amigos se foram em seguida, um a um, com desculpas cada vez mais esfarrapadas. Ninguém quer estar perto de uma nuvem de tempestade permanente. Ele ficou sozinho, não porque o mundo o abandonou, mas porque ele mesmo se tornou inabitável. A solidão dele não é a ausência de pessoas, é a presença constante de si mesmo, do homem em que se transformou. Ele vive preso em um diálogo silencioso com seus arrependimentos, com as marcas que já não aparecem na pele, mas que ele sente gravadas na alma. E ela? A vida dela se tornou a prova silenciosa de que a justiça do universo não é sobre vingança, mas sobre equilíbrio. Depois que ela fechou aquela porta, ela não olhou para trás. A energia que antes ela gastava tentando entender, perdoar ou simplesmente sobreviver à dor, ela a redirecionou para dentro e floresceu. Ela não se tornou amarga ou desconfiada, pelo contrário. A luz que ela carrega se tornou ainda mais intensa, mais pura, como se ao remover a sombra dele, o sol pudesse finalmente alcançá-la por inteiro. Ela ri com mais facilidade, encontra alegria nas coisas simples
e sua paz de espírito é tão palpável que atrai pessoas boas, situações prósperas. Ela não prosperou apesar do que ele fez. Ela prosperou porque se libertou do peso dele e reclamou para si a energia que ele tentou roubar. Às vezes, ela ouve notícias dele por conhecidos em comum. Dizem que ele está sempre doente, que envelheceu, que vive recluso. Ela escuta com a mesma distância emocional com que se ouve a previsão do tempo para uma cidade que você não pretende visitar. Não há satisfação em sua ruína. Não há mais nada. Ele se tornou uma nota de rodapé no livro da vida dela, um capítulo que ela terminou de ler e não precisa reler jamais. O ponto final não foi a porta se fechando. O ponto final é cada novo dia em que ele acorda para o vazio que criou, enquanto ela acorda para a plenitude que reconstruiu. Ele não perdeu apenas uma mulher. Ele perdeu a si mesmo. E a sentença dele não é a dor, é a irrelevância. Ele continuará a pagar sua dívida em parcelas de dias cinzentos e noites insones, até que não reste nada dele além da memória de um erro. Existem traições que são apenas erros, e existem aquelas que são fraturas na alma. A dele foi a segunda. Para ela, o impacto não foi só emocional, foi físico, um aperto no peito que roubava o ar, um frio que subia pela espinha. O que ele nunca entendeu é que ela não era comum. Ela era uma escolhida, portadora de uma luz que o protegia sem que ele soubesse. Ao quebrá-la, ele não feriu apenas uma mulher. Ele ofendeu o sagrado que a habitava. Declarou guerra a uma força que não compreendia, e o universo, que não tem pressa, começou a calcular sua dívida. A cobrança não veio como um raio, mas como um sussurro gelado ao amanhecer. Ele acordou sentindo um mal-estar que não era de doença, mas de alma. Arrastou-se até o espelho, e o reflexo o assustou. O homem ali parecia oco, o rosto pálido, as olheiras fundas, e um brilho de pavor substituindo a antiga arrogância. O verdadeiro terror, porém, estava nos detalhes. Manchas arroxeadas nos braços, como se dedos invisíveis o tivessem apertado durante o sono. Arranhões finos no peito, que ardiam sem explicação. Ele não havia brigado, não havia caído. O pânico o atingiu quando a verdade se insinuou. A origem daquilo não era física, era sua podridão moral se manifestando na pele. A conta pela alma ferida dela estava sendo cobrada em sua própria carne. Cada marca, um lembrete visível da dívida que ele contraiu com forças que sequer acreditava existirem. Aterrorizado, sem respostas na lógica ou na medicina, seu instinto o guiou ao único lugar que poderia conter a cura para seu mal. A casa dela. Ele não foi movido por arrependimento ou amor. Foi movido pelo pavor mais primitivo, pela crença desesperada de que o perdão dela poderia estancar aquela sangria invisível que o consumia por dentro. Quando ela abriu a porta, o silêncio foi absoluto. Ela viu tudo em um instante. Viu o homem desfeito, o medo estampado em seus olhos e as marcas que ele mal conseguia esconder. Ela entendeu que ele não viera por ela, mas por si mesmo, buscando um alívio egoísta para o seu próprio castigo. Com uma calma que o desarmou completamente, ela não o deixou entrar. Não houve gritos, não houve ódio. Apenas a firmeza de quem já havia chorado todas as lágrimas e se reconstruído sobre as ruínas que ele deixou para trás. Sem dizer uma palavra, ela fechou a porta. Aquele som suave da madeira se encrachando no batente foi para ele o som de uma sentença final. As consequências de seus atos, agora, pertenciam somente a ele. A justiça divina não precisava de plateia. Ela se manifesta no devedor. E entonces chegará o momento. O telefone vibra sobre a mesa. É o nome dele. Não há um sobressalto, não há um aperto no peito. Apenas uma curiosidade distante, como olhar para a fotografia antiga de um estranho. A mensagem é curta, desesperada. Um apelo velado, um SOS egoísta disfarçado de arrependimento. Ele não pede perdão pelo que fez a você. Ele pede um alívio para o que está acontecendo com ele. Por um instante, o velho instinto de cuidar, a compaixão que ele explorou e nunca mereceu, ameaça surgir. Mas é apenas uma sombra, um eco fraco de quem você foi. Você olha para a tela e entende a verdade final. Responder, mesmo que com raiva, é reabrir a porta que você fechou com tanta firmeza. É permitir que a escuridão dele toque a sua luz mais uma vez. É validar a crença dele de que você ainda é a cura para o veneno que ele mesmo escolheu beber.
você percebe que o poder não está em dizer não. O poder está no silêncio, no seu silêncio, em não dar a ele nem mais um segundo da sua energia, nem mais um fragmento da sua paz. A dívida dele é com o universo, não com você. Você já foi a lição. Agora, ele que lide com a prova. Seu dedo se move com uma calma que você não conhecia. Bloquear. Apagar. Não há cerimônia, não há hesitação. É um ato tão natural quanto respirar. Um suspiro longo e profundo escapa dos seus lábios. Não é um suspiro de tristeza, mas de alívio. Como se o último fio invisível que o prendia à sua alma tivesse sido finalmente cortado. Aquele som que você ouve não é o do seu coração se partindo, mas a de correntes caindo ao chão. Soy livre.